Meus irmãos, a paz do Senhor, essa manhã tão especial que Deus nos concedeu. Eu quero deixar uma palavra ao teu coração. No livro de Lucas, capítulo 16, a partir do versículo 19, que diz assim: Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalado e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que, cheio de chagas, vivia à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormento, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim. E manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nestas chamas. Disse, porém, Abraão: filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente os males. E agora este é consolado e tu atormentado. E além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que quiserem passar daqui para vós não poderiam, nem tão poucos de lá passar para cá. E disse ele: rogo-te, pois, ó pai, que eu mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhe dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: ele tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: se não houve a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão ainda que algum dos mortos ressuscite. Meus queridos, essa palavra, quem falou foi o próprio Jesus. Ela é considerada como uma parábola, mas ela não é uma parábola porque uma parábola não se menciona nomes. Jesus vai mencionar o nome de Lázaro, vai mencionar o nome de Moisés, que não é uma parábola, vai mencionar os profetas. E a Bíblia nos mostra bem claro que Jesus, ao falar parábolas, eram exemplos que ele estava trazendo do mundo espiritual para exemplificar no mundo material. Mas as parábolas que Jesus falava era esquivando de exemplos e não de nomes. No livro de Lucas, capítulo 15, Jesus vai falar a parábola do rico, do filho pródigo, da ovelha perdida e da dracma perdida. E todos esses se perderam. Mas o filho rebelde, nem Deus foi atrás. A dracma foi procurada, a ovelha, o pastor foi atrás, mas o filho rebelde, nem o próprio Deus foi atrás. Então Jesus, ele tinha moral para contar essa história. Até porque no livro de João, capítulo 5, Jesus ele vai estar em uma festa dos judeus. Ele vai se aproximar dessa festa, aliás. E ao se aproximar dessa festa em Jerusalém, ele vai até um tanque chamado Betesda. Lá havia um enfermo que estava doente há 38 anos. A enfermidade do paralítico era mais velha do que o próprio Jesus. E Jesus habitou nessa terra 33 anos e meio. Ou seja, a enfermidade do paralítico era mais velha do que o próprio Jesus. Jesus ainda estava no céu quando viu esse paralítico embaixo na terra. E o nosso Deus, ele é tão maravilhoso que quando os nossos problemas hoje não resolvem, ele mesmo desce e resolve o nosso problema. O anjo agitava a água e esse homem não descia porque não tinha quem colocasse ele nas águas. Então o próprio Jesus veio fazer esse milagre pessoalmente. Então Jesus também tem sim essa capacidade de ter visto, presenciado a história desses 2 homens.
do homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo. E a Bíblia diz que ele vivia todos os dias regaladamente e esplendidamente. Ele era um homem nélevis. Um homem nélevis é um homem muito rico de muitas fortunas. E a púrpura que ele se vestia no dia de Jesus era considerada real, divina e imperial. Aquele homem, ele tinha as características de um crente. E o linho finíssimo significa Leocon Cataron, que significa pureza e santidade. Era um homem puro, era um homem do coração bom, era um homem que ele tinha as características de um crente, mas não era crente. Até que um dia a Bíblia nos diz que Lázaro morreu e Deus mandou uma comitiva de anjos e levou ele para o céu. E o rico foi sepultado. E eu acredito, se os anjos não vieram buscar ele, uma comitiva de demônios levaram ele para o inferno. E lá no inferno, ele não perdeu a sua visão, ele não perdeu a sua voz, ele não perdeu sua audição e ele não perdeu a sua memória. A Bíblia diz que ele vai olhar, vai erguer os olhos, porque no inferno é o lugar que as pessoas andam mais de cabeça para baixo do que com a cabeça erguida. Ele andava de cabeça para baixo, sem esperança, sem salvação, sem um projeto de fuga. Lá não tem nada disso no inferno. E ele ergueu os olhos para cima. Quando ele ergueu os olhos, ele vai ver ao lado estava o paraíso, Abraão e Lázaro sentados no seu seio. E ele vai avistar, ele não perdeu sua visão. E ele vai falar e vai dizer: Pai Abraão, manda que Lázaro toque o dedo na água e venha refrescar minha língua. Porque no lugar que eu estou é lugar de tormento. Também no inferno tem inversão de valores. Porque o homem rico agora virou réu. Virou réu. O homem rico agora viu que no mundo espiritual, viu que na eternidade tem essa mudança. O homem rico agora pedindo migalha, pedindo um pingo de água na ponta da língua. O que é isso? Isso é migalha. E lá tinha um defensor. Enquanto estou pregando aqui na terra, tem um pregador também no inferno, dizendo: tu te lembra que tu perdeu a oportunidade, tu te lembra que tu ouviu o evangelho, tu te lembra. E aí Pai Abraão está lá pregando, falando as verdades para o povo que não ouviram o evangelho até o dia do arrebatamento da igreja. E a Bíblia nos diz que esse abismo que estava lá, do Hades e do paraíso, a Bíblia vai dizer que só estava tendo essa junção de estar próximo até o dia da morte de Jesus. No dia que Jesus morreu, rasgou-se o véu de separação e mudou-se o paraíso do lado do poço abismo e Jesus levou para o céu. A prova disso é que quando o ladrão estava morrendo na cruz do Calvário, Jesus disse: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Aquele ladrão, ele se arrependeu e Jesus levou ele para o céu, direto para a eternidade, para morar com Deus. E esse homem rico já não teve mais oportunidade. Tentou conversar com ele para Deus enviar Abraão. Ele falou com Abraão para Deus enviar Lázaro, ressuscitando dentre os mortos, para ir pregar o evangelho. Mas isso infelizmente não pôde acontecer porque já era tarde demais. Esse homem rico tentou lembrar a Abraão que ainda tinha vivo na terra os seus 5 irmãos. E ele sabia que o destino deles também era para o inferno. E ele disse: pois manda lá pregar para os meus irmãos alguém, a fim de que lhe dê testemunho para que não venham para cá. E ele disse: se eles não acreditarem nas escrituras sagradas, em vão eles irão acreditar em alguém que eu vou ressuscitar. Quando ele disse: se eles não acreditarem em Moisés e os profetas, eles não vão acreditar nas escrituras sagradas. Quando ele fala Moisés e os profetas, Moisés escreveu os 5 livros: Gênesis, Levítico, Número, Deuteronômio.
E os profetas, eram os profetas profetizando até a vinda de Jesus, que aconteceu no Novo Testamento. E tudo o que as Escrituras Sagradas nos cercam, nos revela, é a fim de que o homem venha temer a Deus e não venha perecer e deixar a sua alma ir para a profundeza do inferno. Essa palavra dessa manhã eu quero deixar no teu coração dizendo para você: te lembra do Senhor enquanto tu tem vida. Porque se você não se lembrar, tem alguém te aguardando no inferno que vai te lembrar, que vai te dizer, tu te lembra, que lá tinha as escrituras sagradas, que lá tinha os profetas, que anunciaram a vinda do Messias. E o Messias veio sobre essa terra e anunciaram o reino dos céus. E você resolveu amar mais os deleites dessa vida do que a eternidade. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não ofereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E a condenação é esta, que Deus enviasse seu Filho, e os homens amaram mais os deleites dessa vida do que o próprio Criador que veio nessa terra para morrer pelos nossos pecados. A palavra que eu tenho para o teu coração nesta manhã é: te desperta enquanto há tempo, porque está se findando e o relógio está correndo, e a qualquer tempo nós vamos sair dessa terra e vamos se encontrar com Deus. Que Deus abençoe você e sua família em nome de Jesus.